Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo. Nós estamos aqui hoje na nossa 18ª aula do nosso canal Química com Gigo. Hoje nós vamos falar sobre um conceito que é pré-requisito para a gente poder estudar pH e pOH, que é a parte do equilíbrio iônico. É um dos assuntos da parte de equilíbrios químicos dentro de físico-química. Tá bom? Pessoal, não esqueça aí, por favor, de colocar aí o seu famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver hoje a parte de equilíbrios iônicos. Muito bem. Então tá aí. Lembrando que o equilíbrio iônico, ele é um dos assuntos dentro da teoria de equilíbrios químicos, tá? Então, o que aconteceu nos equilíbrios químicos? Nós trabalhamos com reações reversíveis em moléculas. Agora nós vamos trabalhar com o equilíbrio com íons. O que vai mudar, William? Praticamente nada, tá bom? É que o equilíbrio iônico, nós focamos propriamente duas classes de funções, que é a classe dos ácidos e das bases. Então, o nosso foco aqui no equilíbrio iônico é justamente estudar essas substâncias. O que nós já sabemos? Já sabemos que ácidos jogados em água sofrem um fenômeno de ionização, que significa o rompimento de uma ligação covalente, liberando para nós o famoso H+. Então, você tem aí, por exemplo, a ionização do ácido cianídrico, né? Liberando para nós um H+ e um CN-. Ora, como todo sistema reversível, nós vamos chegar num determinado momento que o sistema entra em equilíbrio. Nesse momento, nós podemos montar uma equação chamada de constante de equilíbrio, que vai numa divisão matemática em cima, no numerador, os produtos e no denominador, os reagentes. Como nós vamos trabalhar aqui com sistemas aquosos, nesse caso, vai entrar todo mundo na nossa equaçãozinha. E como essa constante de equilíbrio é específica para um ácido, a gente chama ele de Ka. Tá bom? Vejam aí que, neste caso, entraram tanto produtos quanto reagentes e levou-se em consideração porque todos os íons e substância estão no estado aquoso, estão dissolvidos em água, tá? Podemos fazer exatamente o mesmo raciocínio quando nós temos uma base. Vamos pegar aqui o famoso hidróxido de amônio. Veja que, nesse caso, na sua equaçãozinha, a água está líquida. Lembrando que constante de equilíbrio, em termos de concentração, só entram substâncias no estado aquoso ou gasoso. Então, aí, como a água está líquida, ela não vai entrar na nossa constante de equilíbrio. Mas vejam que ficou a mesma coisa. Em cima, os produtos, embaixo, os reagentes. Tudo bem? Bom, qual é a novidade aí? A novidade é que, se vocês observarem, ela está levando em consideração a quantidade de íons em relação à quantidade de substância dissolvida. Já vimos uma grandeza parecida com essa? Já. Já vimos o grau de ionização e, no caso das bases, o grau de dissociação, que era o número de íons em relação da substância. Não foi? Então, o grau de ionização e o grau de ionização me davam condições de saber se a substância era forte, moderada ou fraca, né? Então, se a constante de equilíbrio também me mostra essa relação, eu também tenho condições de saber se ela é forte ou se ela é fraca. Só que, diferentemente do grau de ionização, onde nós estabelecemos para você critérios, isto é, menor do que 5% é fraco, entre 5% e 50% é moderado, e acima de 50% é forte,
A constante de equilíbrio, não. A constante de equilíbrio, ela será simplesmente fornecida para você e você vai ter que ter a sensibilidade de saber que valores elevados indicam substâncias fortes. Valores baixos indicam substâncias fracas. Olha, por exemplo, o ácido sulfúrico, olha. Ele tem uma constante de ionização muito alta. Então, significa que ele é um ácido forte. William, por que aqui no ácido sulfúrico tem duas constantes? Porque o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, na verdade, nós montamos uma constante de equilíbrio para cada H+ que ele está liberando. Tá? Então, normalmente a gente trabalha com a primeira ionização, que o valor é bem elevado. Veja, por exemplo, o caso do ácido sulfuroso, a primeira constante dele já é 10⁻². A segunda já vai para 10⁻8, certo? Mas a comparação que eu quero que você faça é com relação justamente a essa primeira ionização. Vamos pegar lá embaixo, por exemplo, o ácido cianídrico. Ó. Veja que ele tem uma constante de 10⁻10, que é muito menor do que a do ácido sulfuroso, que tem uma constante de 10⁻2. Então, isso significa que o ácido cianídrico é fraco. E o ácido sulfuroso é um ácido forte, certo? Então, você vê que, na verdade, a constante me dá condições de fazer uma comparação entre eles. Quem é mais forte, quem é mais fraco. O mesmo raciocínio você poderia fazer se você tivesse uma base. Tá? Então, aqui, nesse caso, gente, vejam que não é possível estabelecer para você um critério do mesmo jeito que se faz no grau de ionização e no grau de dissociação. O que nós temos aqui é que ter um pouquinho de sensibilidade de verificar quando que o número é grande, quando que o número é pequeno. E aí, automaticamente, para números elevados, nós temos substâncias fortes. Para números baixos, nós temos constantes pequenas, consequentemente, substâncias fracas. Tá bom? Então, é exatamente isso que os exercícios vão pedir para você comparar. Veja, por exemplo, essa situação, ó, onde ele me deu uma tabela e pediu para que você colocasse as substâncias em ordem crescente de acidez. O interessante aqui é você comparar principalmente a questão da potência de 10, né? Lembrando que 10⁻2 é muito maior do que 10⁻10. Então, o ácido cloroso é, da tabela, o ácido mais forte. O 10⁻10, que é o ácido cianídrico, é o ácido mais fraco. Porque a potência de 10 dele sendo menorzinha, significa que eu tenho mais casas depois da vírgula. Então, o número é bem menor. Tá bom? Então, é exatamente isso que os problemas cobram de você. Você faça uma comparação entre eles. Não que você estabeleça quem é, qual é, né? Estabeleça uma comparação entre eles. Quem é maior, quem é menor. Então, a constante de equilíbrio, ela me dá condições de fazer essa comparação do mesmo jeito que a gente fazia com o grau de ionização. Só que aqui eu não tenho um valor padrão para que a gente possa estabelecer. Tá? Então, essa é a primeira parte do equilíbrio iônico, que é a questão de você ter a constante e conseguir fazer uma comparação entre as substâncias. Outra coisa importante da constante de equilíbrio é a gente calcular o valor dela, onde a gente já pode ter as substâncias com os valores das concentrações no equilíbrio. Você vai simplesmente substituir na equação da constante, ou ela tem que fazer aquela famosa tabelinha, onde você estabelece as condições do início, do equilíbrio, e de como que ele chegou nesse equilíbrio. Né? Então, nós vamos fazer esse raciocínio com vocês de maneira literal e vamos construir aqui com você uma fórmula chamada de lei de diluição de Ostwald. Nesse caso, nós vamos estabelecer as características de um ácido sempre na forma inicial, na forma literal, para que você consiga entender da onde vem a equação,
para você saber como que você vai usar ela, tá bom? Então, observe que aqui nós temos um monoácido, esse detalhe é importante, ele tem apenas um hidrogênio ionizável, de concentração M, e cujo grau de ionização dele é alfa. Bom, como você deu a condição inicial, para que a gente possa calcular a constante de equilíbrio, nós precisamos montar aquela famosa tabelinha. O início, reagiu e o equilíbrio. O que eu tenho no início? Apenas o ácido. Quanto que tem dos produtos? Nada. Eu nem comecei ainda o meu processo. Então, no início eu tenho a concentração do ácido, mas eu não tenho nada, nem de H+, nem do ânion. Agora, ele diz para mim que ele ionizou alfa%. 2%, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o que tinha antes vezes o grau de ionização. Lembrando que nessa linha do meio é tudo por cálculo estequiométrico. Então, uma proporção entre eles é tudo de 1:1. Se o ácido reagiu M-alfa, todo mundo vai reagir M-alfa. Então, é o que tinha vezes o tanto que ele ionizou. Então, uma solução 0,2 molar que ionizou 3%. Então, aqui você vai colocar 0,03, porque aqui tem que ser número inteiro, né? Não pode ser um número percentual, tá? Se você tinha M-alfa reagiu, quanto tem no equilíbrio? M menos M-alfa. Se você não tinha nada e M-alfa foi produzido, quanto que você tem no equilíbrio? M-alfa. Pronto. Você já tem as quantidades de cada um deles no equilíbrio. Eu vou fazer aqui apenas uma modificação matemática. Eu vou colocar o M em evidência. Então, vai ficar M que multiplica 1 menos alfa. Certo? Agora que você tem todo mundo no equilíbrio, nós podemos substituir na equação da constante de equilíbrio. Quem vai em cima? Os produtos. Quem vai embaixo? Os reagentes. Que valores que eu vou substituir, William? Do equilíbrio. Então, você vai substituir o do H+, que é M-alfa, do ânion M-alfa, e do reagente M, que multiplica 1 menos alfa. Veja que um dos M eu posso cortar. Não posso cortar todos, hein? Porque aqui é vezes, aqui não é mais, tá? Então, eu vou cortar um M, vai sobrar em cima M-alfa ao quadrado, embaixo 1 menos alfa. Está aí a fórmula da lei de diluição de Ostwald. Qual é a vantagem de trabalhar com a equação, William? Você calcula uma das grandezas de maneira muito mais rápida do que ter que ficar montando a tabelinha. Então, por exemplo, se nós tivermos o grau de ionização e a molaridade, eu consigo calcular a constante. William, mas e se eu tiver a constante e a molaridade e ele me perguntar o alfa? Aí, nesse caso, vai cair numa equação de segundo grau. Mas aqui existe um grande detalhe. A maioria dos problemas, nós trabalhamos com substâncias fracas. Então, esse número aqui, ó, é pequeno. Ora, se a substância é fraca, o alfa também é um número pequeno. E quanto que dá 1 menos um número muito pequeno? Dá praticamente 1. Então, a gente some com essa parte de baixo. E aí a nossa equação fica melhor. De uma maneira muito mais prática, fica K igual a molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado. Então, se ele me der a constante e me der a molaridade, eu acho o grau de ionização de maneira muito mais rápida, sem haver necessidade de cair numa equação de segundo grau. Tá bom? Então, a maioria dos problemas, nós trabalhamos com substâncias fracas, tanto ácidos quanto bases. Então, automaticamente, se esse número é pequeno, esse número aqui também é pequeno. Então, você pode desprezar essa parte de baixo, se por acaso no problema a pergunta for justamente quanto vale o grau de ionização. Tá bom? Tudo bem? Era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Então, tá aí a parte do equilíbrio iônico e eu espero aí ter ajudado vocês nas dificuldades nessa parte de equilíbrios químicos, tá bom? Pessoal, não esqueça, por favor, aí no final de colocar para nós o famoso joinha se você gostou da nossa aula.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando o sininho, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. E também não esqueça de colocar aí os seus comentários. William, eu queria que você revisasse para nós um determinado assunto aí, e aí eu vou montar uma aula aí especificamente sobre esse assunto para você, para poder ajudar vocês nos benditos vestibulares da vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor William Gigo, no nosso canal Química com Gigo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Grande abraço.